Vamos lá, oitavo ano, e hoje a gente vai falar sobre crenças e as escolhas religiosas, tá certo? Vamos lá. Vamos dar uma observada aqui nessas imagens. E aí, vamos para a aula de ensino religioso? Minha religião não permite. O que quer dizer isso? Quer dizer que algumas escolas, né, apresentam o ensino religioso interligado apenas para uma certa religião, tá certo? E tem algumas religiões que não permitem que os seus seguidores, né, quem segue a sua doutrina, receber conselhos de outras religiões, de outras crenças, não permite conhecer as outras crenças. Só que a gente está aqui para isso. Se a gente está com ensino religioso, a gente tem que conhecer um pouco de cada crença. Cada um foi criado numa certa religião, numa certa crença. Então, por que você criticar a religião do outro? Vamos ver mais para frente. A liberdade religiosa no Brasil. A gente tem uma liberdade religiosa no Brasil porque o Estado é laico, tá certo, gente? Então, você pode seguir qualquer religião. Se alguém discriminar você sobre a sua religião, você pode acionar a justiça sobre isso. Outra imagem aqui. Não importa qual a sua religião, o que importa é se ela transforma você em um ser humano melhor. Claro, né, gente? Você seguir uma religião, ok. Mas adianta seguir uma religião e você não praticar o bem. Então, independente de sua religião, você tem que praticar o bem para ser solidário com as outras pessoas, tá certo? E aqui a gente tem algumas imagens de algumas religiões que são seguidas aqui no Brasil e no mundo, certo? Vocês vão se familiarizando mais para frente. Vamos continuar. A crença religiosa refere-se a atitudes em relação aos aspectos mitológicos, sobrenaturais ou espirituais de uma religião. Ela é distinta de ritual religioso e de comportamento religioso, com alguns crentes que não praticam religião e alguns praticantes que não acreditam em religião. Pessoal, quando eu falei crente aqui, não quer dizer que é evangélico não, tá certo? Crente é quem crê naquela religião, tá certo? Então todos nós somos crentes, se a gente acredita na sua religião. Se você acredita na sua religião, você é crente. Crente para ela, né? Só que a gente tem os praticantes, né? Mas tem alguns praticantes que não acreditam em religião. Vamos lá ver. Geralmente se relaciona à existência, características e adoração de uma ou mais deidades. A ideia de intervenção divina no universo e na vida humana, ou nas complicações deontológicas para os valores e práticas centrados no ensinamento de um líder espiritual ou de um grupo espiritual. A gente sempre segue alguma doutrina, né? Sempre tem um ser que transmite as informações, né? As nossas crenças, os nossos costumes, por via oral, por via escrita nas nossas religiões. Vamos lá, as principais religiões do mundo e do Brasil. Entre as principais religiões do mundo encontram-se aquelas com mais complexidade de organização e maior envergadura teológica, ou seja, são aquelas mais antigas, né? Que a gente conhece. As novas religiões, elas estão ainda ganhando um espaço no nosso tempo, né? No nosso local, na nossa sociedade. É o caso das religiões abraâmicas, que é o judaísmo, cristianismo e islamismo. Cristianismo tanto faz ser evangélico ou católico ou da igreja ortodoxa. O importante aqui do cristianismo é acreditar em Cristo, né? Em Jesus que veio à Terra. E das religiões asiáticas, que são hinduísmo, budismo, confucionismo, shintoísmo e
taoísmo, é um negócio assim, certo? São algumas religiões que estão aí, asiáticas. No continente africano destacam-se o voodoo e o candomblé. O Brasil, em virtude da colonização portuguesa, é predominantemente cristão católico. Isso não quer dizer que todos são católicos, tá certo, gente? Mas a grande maioria dos brasileiros, eles são da religião cristão católica. Entretanto, o número de cristãos protestantes vem crescendo bastante no país. Os protestantes são casos evangélicos. São aqueles que protestam um pouco as ideias da Igreja Católica. Algumas doutrinas, algumas crenças da Igreja. Além disso, há outras variantes religiosas, como o Espiritismo, não sei se vocês já ouviram falar, e a Umbanda. A Umbanda, gente, nasceu do sincretismo entre o catolicismo popular e o candomblé que a gente viu anteriormente, que era do continente africano. Tá certo? Vamos lá. Essa cortininha demora demais fechar. Abrir, no caso. O Estado brasileiro é laico, como eu falei no início do vídeo. O que quer dizer que é laico? Que ele não tem religião. Quer dizer que ele aceita todas as crenças religiosas do que a gente tem, tá certo? De acordo com o artigo 5º, inciso 6º, né, da Constituição, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, não é proibido você seguir as crenças de sua religião, os rituais de suas religiões, tá certo? Então, vamos lá continuar, né? A liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais da humanidade, como afirma a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, como eu sempre venho falando, você tem direito a ter sua liberdade religiosa, né? Ter sua própria crença, discutir sobre ela, argumentar, né? E vocês não podem ser vítimas de violência, né? Tem algumas pessoas que criticam, fazem violência com outras religiões, são preconceituosas. No momento em que é humilhado, discriminado, agredido devido à sua crença, né, à sua religião, ele tem seus direitos constitucionais e seus direitos humanos violados, ou seja, é também vítima de um crime, e o Código Penal brasileiro prevê punição para os criminosos. Então, se você denunciar sobre alguma crítica que fizeram, que te ofenderam sobre a sua religião, você pode denunciar aquela pessoa e ela pagar pelo crime. É crime. Que cabe a outros seres humanos, aos seus irmãos e irmãs, é respeitar a sua escolha. Todos nós temos que respeitar a escolha do outro. Que cabe ao governo é garantir a sua liberdade de escolha. Ou seja, o governo ele é responsável por garantir a sua escolha. Se alguém discriminar a sua religião, você pode denunciar que o governo vai tentar resolver, para que ele cumpra alguma pena. O Código Penal brasileiro considera crime punível com multa e até detenção, ou seja, você pode levar uma multa e até ser preso. Por o que? Zombar, né, publicamente alguém por motivo de crença religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia e ofender publicamente imagens e outros objetos de culto religiosos. Como chega em alguns lugares aí, você vê algumas pessoas entrando dentro das igrejas católicas e derrubando aquelas imagens que se encontra lá. Isso é crime, gente. Isso dá cadeia. Não pode fazer, não. Você tem que respeitar a crença e a religião do outro.
Qualquer um que discrimina qualquer tipo de religião, filosofia espiritualista, templos de Umbanda, Candomblé, lugares e seus praticantes da Wicca. Wicca são os famosos bruxos, tá certo? Que celebram a divindade da natureza, não podem ser desrespeitados sob qualquer pretexto. Então não pode discriminar, principalmente essas religiões aí. Principalmente não, né? Todas as religiões. É porque essas são as mais discriminadas no nosso país e no mundo, né? Muito menos xamânicos ou mesmo os ciganos, que são perseguidos e agredidos por causa de sua etnia e de sua religião, mesmo motivo que os condenou ao quase extermínio na Segunda Guerra Mundial, juntamente com os judeus e outras vítimas de intolerância, né? É porque teve um caso da Segunda Guerra Mundial que era Hitler. Hitler, ele pegava os judeus, né, e matavam, jogavam em alguns campos de concentração, eles morriam lá asfixiados, né, e de outras formas. Ele era praticamente, ele não respeitava a religião dos judeus. Isso é um caso de intolerância religiosa, que é crime hoje em dia. Intolerância religiosa é também desrespeito aos direitos humanos e crime previsto no Código Penal brasileiro. Por isso, não se cale e faça prevalecer seu direito à liberdade religiosa. Então, gente, não deixe ninguém discriminar sua religião, tá certo? Vocês observem que eu falei, é crime da cadeia. Então, vocês avisem antes, façam suas orações, né, de acordo com sua crença, do que você acredita, que você vai ser um ser humano nessa sociedade desta, certo? Então a gente fica por aqui. Um abraço.